Fala Dev, beleza? Nessa aula, né, nessa parte dessa série, nesse vídeo da série de Node e API com REST, o que a gente vai aprender é um pouquinho mais a fundo nas operações de CRUD dos nossos models. Então a gente tem ali, a gente criou um controller chamado Project Controller, que a gente fez aquela parte de botar o middleware de autenticação, então ele só consegue acessar esse controller utilizando um token de autenticação, lá JWT, que a gente criou na primeira aula. Então, o que a gente vai fazer agora, basicamente, são aquelas operações básicas de listagem, mostrar, criar, né, atualizar e deletar projetos. E eu não vou fazer tão simples assim. O que eu vou fazer é relações, né, relacionamentos com esse projeto. Então, esse projeto ele vai ter várias tarefas, né? E esse projeto ele vai pertencer a um usuário. E cada tarefa também vai ser assinada, né? Ou vai pertencer também a algum usuário. A gente vai utilizar relacionamentos no Mongo, tá? Em alguns casos, a gente consegue sim utilizar relacionamentos em base de dados no SQL, né? Em bancos não relacionais. Esse, por exemplo, pode ser um caso, mas vocês vão ver ao decorrer do vídeo que em alguns momentos essa parte de relacionamento com o MongoDB ela começa a se tornar muito verbosa. Por quê? Eu vou te explicar um pouquinho mais para frente. Mas por essa verbosidade, por essa complexidade da gente manter esses relacionamentos na nossa base de dados Mongo, às vezes pode ser melhor a gente migrar para uma base de dados em Postgres ou MySQL ou qualquer outro banco de dados aí que seja relacional, beleza? Então eu vou começar criando aqui os nossos relacionamentos, os nossos models, que eu ainda não criei, o nosso model de projeto nem de tarefa, beleza? Então eu vou começar criando isso e daí depois a gente vai entender como funciona essa parte de relacionamento. Uma coisa que a gente já pode fazer agora lá no nosso Insomnia, né, que eu estou utilizando aqui para testar a minha API, é que quando a gente se autentica, deixa eu rodar aqui o Node. Quando a gente se autentica, a gente recebe um token, beleza? E eu estava utilizando esse token até então aqui na aba de Header e passando aqui um Authorization, certo? Porém, o que a gente pode fazer, e aqui eu já deixei até criado, eu criei uma rota para listagem de projetos que a gente vai ter. Então ele só utiliza a base URL barra projetos. Uma rota para mostrar, que daí ele pega o projects barra algum ID, certo? Uma rota para criar, que ele chama um post no barra projetos, passando aqui os detalhes que a gente vai ter lá no nosso model. Uma rota para atualizar, que é basicamente igual a de criação, porém ela também passa um ID na URL para saber qual projeto a gente vai atualizar, beleza? E um de delete, que só passa aqui o ID na URL para a gente saber se está deletando normalmente, tranquilo? Então, o que a gente pode fazer com esse token, vindo aqui em... Opa, no environment aqui, a gente selecionar Manage Environments, e aqui onde que a gente colocou a base URL, a gente coloca um novo item chamado token, certo? Para a gente guardar esse token de autenticação, beleza? E aqui dentro, em cada um dessas requisições que precisa de autenticação com a API, aqui na segunda aba, certo? A gente vai selecionar Bearer Token e a gente digita aqui token, digita um pouquinho, ele já vai aparecer lá a nossa variável e a gente coloca aqui no segundo item. Então vejam que eu coloquei o token em todos, na parte de autenticação aqui, em todas as requisições que estão com o nosso middleware de autenticação, beleza? O que eu vou fazer agora então é começar a definir os nossos models. Então a gente vai ter aqui dois models a mais. O primeiro é o project, beleza? E a task. Então um usuário vai poder criar mais projects, certo? E cada project vai ter várias tasks, certo? Então vamos começar criando o model do project. Eu vou começar copiando aqui o que eu já tenho no usuário para ir apagando só a maioria dos campos aqui, deixando só o created at e o name. Posso apagar esse press-save. Agora eu vou selecionar onde tudo que está escrito user e vou trocar para project. Beleza. O meu project ele vai ter um title, que é quase como se fosse o nome do usuário. Ele vai ter uma description. Required true também, certo? Ele vai pertencer a um usuário, certo? E aqui eu não referencio o user ID no Mongo, beleza? Eu posso referenciar user mesmo. E aqui o type dele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou precisar pegar lá a nossa variável mongoose, schema, types
.objectID, que é a forma que o Mongo, né, que o Mongo grava o nosso ID lá dentro do banco de dados. Ele é um Object ID, beleza? Aqui eu preciso botar um ref, então eu preciso referenciar qual model aqui que eu estou querendo criar a relação. Então vai ser user, certo? Se a gente vir aqui é o mesmo nome que a gente coloca aqui, beleza? User. E aqui eu vou definir que essa relação é obrigatória. A gente precisa ter um projeto, ele precisa estar obrigatoriamente associado com um usuário. Outra relação que eu vou fazer aqui é que um projeto ele pode ter várias tasks, várias tarefas, certo? E como nesse caso são várias, eu preciso colocar um array por volta e daí sim um objeto com o type mongoose.schema.types.objectId ref task, que eu não criei ainda o model, mas já vou criar, beleza? E aqui a gente vai deixar por enquanto assim. Posso salvar agora e a gente vai partir para a criação lá do nosso model de task. Eu vou novamente copiar e colar aqui dentro. Vou remover essa parte aqui. O usuário eu posso até deixar. Só vou trocar o nome dele, porque a task ela vai estar também referenciada a algum usuário, que é como se fosse quem vai fazer aquela tarefa, né? Por exemplo, eu tenho um projeto que é desenvolver um site. Eu posso ter uma tarefa que seja a parte de design e botar ela, né, atribuir ela a algum usuário, e a tarefa de desenvolvimento pode ser atribuída a outro usuário. Então eu vou aqui também remover ao invés de project, vou chamar de task. Essa task, por sua vez, ela vai ter um title, ela vai pertencer a um project, certo? Que nem a gente já estava fazendo lá, então eu posso copiar aqui essa parte do Object ID, referência ao project, certo? E require true. E ela vai estar aqui atribuída a alguém, então eu vou botar assigned to, beleza? E posso deixar aqui também com require true sem problemas. E eu posso colocar um campo mais aqui, completed, se a tarefa foi completada ou não. Um type boolean, require true, só que eu vou colocar um default value de false, beleza? Ela vai ser criada sempre como não completada naquele momento. Show, acho que a gente já está com os models em dia, tudo certinho. Agora eu vou fechar essa parte de models e a gente vem aqui para o controller de projeto, beleza? Agora a gente vai começar a botar a mão na massa para fazer a criação dessas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer é importar os nossos models. Então, o user eu acredito que eu não vou precisar, eu vou importar o project. Opa. Dos nossos models barra project. E vou importar a nossa task. Tranquilo? E agora eu vou começar aqui a criar as nossas rotas. Então, como eu te mostrei lá no Insomnia, a gente vai ter uma rota de listagem, uma para exibir um único registro, criar, atualizar e deletar. Então eu vou começar criando essas aí. A de listagem vai ser aqui a barra mesmo. Eu vou ter que criar uma router.get para listar um só. Então eu vou receber aqui um project ID, certo? Aqui eu já vou colocar o async na frente, que a gente vai precisar fazer operações assíncronas, certo? E eu vou colocar aqui um res.send igual em todas elas. Vou mostrar o user ID que a gente coloca lá pelo middleware de autenticação. Eu vou ter uma rota para criar, então vou definir aqui um post, certo? Ela vai ser no barra também. Ela não vai precisar nenhum ID. Vou copiar essa rota aqui do get, porque a gente vai ter uma bem parecida que é o put, para atualizar, que também recebe um ID. E eu vou copiar de novo e criar a nossa delete para deletar um projeto. Tranquilo? Eu vou só salvar, a gente não vai ter nenhum funcionamento ainda em cima do registro de projetos, então ele só vai listar, ele só deve listar o user ID, então eu vou testar cada uma dessas rotas aqui. Salvei, retornou o user, no show também, o create também, o update também e o delete também. Só no create aqui que eu botei um ok true, que não precisava. Show de bola, a gente já tem as nossas rotas definidas, tranquilo? E elas estão com certeza protegidas por autenticação. Inclusive, se eu vim aqui, por exemplo, na rota de update, tirar o token e der um send, ele vai falar que não tem token ou token inválido, beleza? O que a gente vai fazer agora é começar então a fazer essas rotas funcionarem. Para eu conseguir testar qualquer
uma dessas rotas de listagem, de listar uma única e tal, eu tenho que começar com a rota de criação, porque para a gente ter pelo menos um registro dentro da nossa base de dados, tranquilo? Então vamos começar por aqui. Eu gosto sempre de definir um try-catch por volta de tudo, né? Como eu já falei em outros vídeos. E aqui embaixo, se ele cair no catch, eu gosto de dar daí um return has.status 400.send message. Vamos ver se era assim que eu estava definindo. Error eu estava colocando, então error creating new project. Beleza. E aqui dentro, o que eu vou fazer é criar um novo projeto. Então eu vou definir const project igual a await, porque é uma requisição assíncrona que eu estou fazendo aqui, né? Vai retornar uma promise, essa parte do Mongoose. Todas as operações que a gente vai realizar no Mongoose retornam sempre uma promise, então a gente consegue utilizar o async await. E vou dar um project.create com o nosso hack.body, que é aquilo que a gente tem de informação vindo lá da nossa requisição, tranquilo? Vou já retornar aqui, dar um OK, e vou dar um return has.send com o nosso project. Eu vou aqui atualizar o nosso servidor, e aqui no create eu vou tirar essa parte de tasks por enquanto, e vou mandar criar um projeto. A gente pode ver que o projeto aqui já foi criado, beleza? A gente já tem aqui um ID, uma descrição, um title, beleza? Deixa eu botar aqui a parte de tasks de volta. Se a gente tentar cadastrar aqui com as tasks, ele vai dar error, porque ele não entende essa sintaxe aqui, da gente simplesmente passar um array de tarefas para esse nosso projeto e ele criar essas tarefas também. Então o que a gente vai precisar fazer aqui é criar cada uma dessas tarefas separadamente, beleza? E daí depois associá-las ao projeto. Então a gente vai criar uma por uma cada tarefa lá na base de dados do Mongo e depois a gente vai associar elas ao projeto recém-criado aqui com o título novo projeto e descrição do project, beleza? Então, antes de eu fazer isso, eu vou fazer as outras rotas que são um pouco mais fáceis, que é a de listagem, a de delete e a de retornar um registro único, tranquilo? Então a de listagem aqui, vamos lá. Novamente um try catch. A gente vai dar um return. Eu posso copiar esse meu return de erro. Error. Loading projects. Tranquilo. E aqui a gente vai ter const projects é igual await project.find. Tranquilo. E aqui ele já vai retornar todos os nossos projetos. Vamos testar. Show. Eu já tenho alguns projetos cadastrados aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui na minha base de dados. Eu utilizo esse carinha chamado Robot3T para ter uma interface gráfica do Mongo, beleza? Eu vou dar aqui um remove all documents no project, remove all documents nos tasks. Show. Se eu limpar agora, vai ter nenhum. Deixa eu criar um. Sem as tasks, claro. E agora, se eu listar, vai estar aqui o nosso projeto. O que a gente pode notar aqui nesse nosso projeto? Primeiramente, ele não está com o nosso usuário que a gente criou lá no nosso model. Então, a gente tem no model projeto aqui um campo usuário e ele não está preenchido com o usuário que foi criado. Então, vamos arrumar isso aí. Aqui no post, além do hack.body, que são todos os parâmetros que a gente recebe da requisição, eu vou adicionar qual usuário criou esse projeto, adicionando um novo campo aqui no final chamado user, pegando o nosso user ID que está na requisição, que vem através do token de autenticação, né? Quem preenche esse user ID aqui é o nosso middleware de autenticação. Então, vou salvar aqui novamente. Deixa eu resetar aqui meu Mongo, meu Node. E aqui na hora de criar agora, se eu criar, ele já vai preencher o user ID, beleza? E na hora de listar, ele vem o user ID. Tranquilo?
Outra coisa que a gente vai poder perceber agora é que se a gente quisesse, por exemplo, mostrar o nome do usuário que criou esse projeto lá na tela, a gente teria que fazer uma outra requisição no Mongo, certo? Porém, no Mongo a gente consegue fazer a parte de eager loading. O que é o eager loading? Basicamente, vamos supor que a gente tenha 50 projetos, certo? E 50 projetos criados por usuários diferentes. Na hora que a gente estiver realizando essa carry, se a gente fosse buscar cada um desses usuários separados, a gente teria 51 carries, uma para os 50 projetos e cada uma para cada usuário que tiver criado esse projeto, beleza? Com o eager loading, a gente tem apenas duas carries, uma para os 50 projetos e outra carry que ele vai fazer uma busca em todos os usuários de uma vez só, todos os usuários daqueles projetos. Então, para a gente utilizar o eager loading, é só a gente colocar aqui no final populate com o nome do relacionamento. Então, eu vou dar um populate user. E agora, se eu vim aqui e rodar o node de novo e dar um send, a gente vai ver que as informações do usuário, nesse caso, já vêm completas ali com o nome, e-mail e todas as informações certinhas, populadas na nossa carry do Mongo. Tranquilo? Então agora a próxima coisa que eu vou fazer aqui a nossa requisição de um único projeto. Então eu vou copiar essa mesma requisição aqui, porém aqui vai ser find by ID e eu vou colocar o rec.parents.project.id, certo? O resto eu posso deixar igual, só não é projects, é project. Error loading project. Podemos salvar, vamos testar agora. Eu vou pegar esse ID desse projeto e aqui no show passo o ID dele. Show de bola, a gente já está conseguindo retornar dados desse projeto. E a última coisa que eu vou fazer é o nosso remove, que é o nosso delete aqui, que é bem fácil também. Então a gente vai colocar aqui, ao invés de find by ID, é find by ID and remove. Então o Mongoose ele tem esses métodos que nos ajudam muito, né? Ajuda muito na hora de ficar fazendo requisições aí à base de dados. Então a gente vai procurar um registro com esse ID e removê-lo, simples assim. E a gente não vai precisar retornar project nenhum aqui, né? Porque se vai remover, vou retornar apenas um send vazio, error deleting project. Acredito que é isso, vamos salvar. Aqui no Insomnia agora, deixa eu só reiniciar meu Node. Aqui no delete a gente vai passar o nosso ID. Vamos salvar. Ele deu um OK. Se eu tentar listar agora, não vem mais aquele projeto. Show de bola. Eu vou deletar esse aqui também que a gente esqueceu de colocar o usuário. Beleza, agora eu tenho uma lista vazia de projetos. Agora a gente vai para a parte um pouquinho mais complexa que eu falei para vocês, que vocês vão entender por que talvez o MongoDB não seja tão indicado para a gente fazer relacionamento. Dá para fazer? Com certeza dá. Em alguns casos é tranquilo fazer e não tem problema, beleza? Mas em alguns casos que você vai começar a avançar com a sua base de dados, ela vai ficar com muito mais relacionamentos, N para N também, que é o maior defeito do Mongoose. A maior dificuldade no Mongoose é fazer relacionamentos N para N, polimórficos, então muito mais. Mas até relacionamentos 1 para muitos, assim, ainda fica um pouquinho verboso. Mas a gente vai ver como isso funciona e vai funcionar da mesma forma, beleza? Então vamos começar aqui na rota de criação. Como eu tinha mostrado para vocês antes aqui no Insomnia, a gente vai passar um array de tasks, certo? E o que a gente vai fazer é criar cada uma dessas tasks aqui separadamente do projeto e depois a gente vai atribuir cada uma delas ao projeto. Beleza? Eu posso vir aqui depois de ter criado o meu projeto. Então o que eu vou fazer na verdade é separar. Eu tenho o title, o description do projeto e eu tenho as minhas tasks lá do meu rec.body. As únicas coisas que eu quero aqui na hora de criar o projeto é o title e o description. A tasks eu não vou passar aqui na criação do meu projeto porque a gente já viu antes que dá erro, né? Porque ele não consegue entender esse array de tasks aqui na hora de criar o projeto. E o que eu vou fazer aqui é percorrer cada uma das tasks, certo? E a gente vai depois atribuí-las ao projeto. Então como é que eu faço para percorrer as minhas tasks? Eu vou dar um tasks.map recebendo cada uma delas, certo? E aqui dentro a gente vai criar elas. Então eu vou ter um const project task
é igual a new task, né? A gente pode usar tanto a sintaxe task.create para criar e salvar já naquele momento, ou eu posso utilizar essa sintaxe de new task, que ele cria, porém ainda não salva, certo? A gente vai ver dessas duas formas para entender certinho. Eu vou colocar todos os campos da task, né, que eu estou recebendo aqui, porém eu vou ter também o project, que lá no nosso model de task, a gente está aqui referenciando ao model de project, né? Então, a gente está fazendo uma relação n para 1, a gente precisa referenciar qual que é o ID do project. E eu vou pegar aqui a nossa variável project.id. O ID, né, o object ID do Mongo, ele sempre tem um underline na frente, né? A gente pôde ver lá pelo Insomnia que sempre vem aqui um underline na frente. E agora o que eu preciso fazer é salvar essa task. Então eu vou dar aqui um project task.save. Porém, como isso aqui, esse .save, esse .save aqui é assíncrono, ele retorna uma promise, a gente tem duas maneiras de fazer aqui. Uma delas é, a gente pode pegar um callback, então a gente pode fazer aqui um .then, certo? E aqui a gente vai ter dados dessa nossa task. E daí a gente faz project.tasks.push task, beleza? Essa é uma maneira, acho que nesse caso, menos verbosa de fazer. Ou a gente pode também utilizar o async aqui dentro do nosso map, beleza? E daí a gente vai ter que fazer algumas coisinhas a mais. Mas por enquanto eu vou deixar esse .then aqui que vai resolver o nosso problema, beleza? E aqui, como é uma linha só, eu não preciso nem abrir chaves. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Tranquilo. E aqui embaixo, o que eu preciso fazer é realizar um await no project.save. Porque como eu estou adicionando novas tasks aqui ao meu projeto, eu preciso dar um save nele para a gente atualizar essas tasks lá no nosso banco de dados. Vamos salvar aqui e vamos testar se isso está funcionando. E se não tiver, daí a gente já vê o que aconteceu. Vamos resetar o Node aqui. E agora eu vou dar um send aqui. E ele cadastrou o projeto. Vamos dar uma olhada lá no Robo3T. Ele cadastrou o projeto, porém sem nenhuma task. E ele cadastrou as tasks assinadas àquele projeto. O que aconteceu aqui? Como a gente está realizando uma ação assíncrona aqui, né, o nosso tasks.map ele não vai esperar concluir aqui o que tem dentro do nosso map para executar essa próxima linha aqui. Então a gente vai precisar fazer algumas alterações, beleza? Eu vou remover esse .then. O que a gente vai fazer é colocar um async aqui na frente para transformar isso aqui em uma função assíncrona. Eu vou botar um await project.save e daí eu vou colocar project.task.push. Então a gente vai fazer em duas linhas separadas, beleza? E agora para a gente transformar esse .map, para a gente fazer com que essa project.save espere o nosso map executar para então executar ela, como isso tudo aqui, como cada async, né, como cada código que a gente faz, cada função assíncrona que a gente realiza aqui dentro, ela retorna uma promise, né? Uma promise, a gente vai poder aguardar todas essas promises retornadas aqui de dentro utilizando o seguinte: await promise.all e daí a gente coloca por volta e ele vai aguardar todas, né, cada iteração desse map executar para depois ele poder continuar com o nosso save. Vamos testar se isso aqui está funcionando agora. Eu vou rodar o Node. Abri um programa errado aqui. Eu vou abrir o Insomnia e vamos rodar. Ele deu um erro aqui criando um novo projeto. Vamos ver qual erro que é. Cast object ID failed for value. Tá bom. Então, aqui ficou task, é project, task ao invés de task aqui no push. Beleza? Vamos salvar agora, rodar o Node de novo. Aqui no Insomnia, vamos dar um send. E agora sim, o nosso projeto já está com as tasks. Beleza? Se eu voltar aqui no nosso Robo3T, vamos listar os projetos. Se eu abrir aqui as tasks, vão estar aqui referenciados os ID das duas tasks. Tranquilo? E se eu vir aqui em tasks,
as duas últimas já estão referenciadas também ao projeto. Então a gente criou aqui a parte de relacionamento certinho com o MongoDB. O que a gente não fez ainda é a parte de atualização, e também, se eu vir aqui, eu vou fazer um negocinho bem rápido aqui na listagem, não está retornando os dados das tasks, né? Só o ID delas aqui embaixo. Então a gente pode colocar aqui também um populate nas tasks. Tranquilo? Posso fazer tanto na listagem quanto aqui no registro único. E agora, se eu listar, já vem aqui os dados das tarefas do projeto tranquilamente, beleza? O que a gente vai fazer agora é a parte de atualização. A parte de atualização ela muda pouquinho da parte de criação. Então eu vou copiar toda a parte de criação. Beleza? O que a gente vai mudar aqui é onde que a gente cria o projeto. A gente vai dar, na verdade, um find by ID and update. Daí o primeiro campo é o ID, rec.params.projectID. Agora eu vou quebrar aqui para a gente entender um pouco, visualizar isso um pouquinho mais. O user ID aqui eu não preciso atualizar. E aqui eu vou passar uma opção chamada new true. O que faz isso? Por padrão, o Mongoose, quando a gente atualiza um objeto, ele não retorna o valor atualizado, ele retorna o valor antigo. E com esse new true, ele vai retornar o projeto atualizado, para a gente poder utilizar aqui na hora de enviar ao usuário. Aqui na parte de tasks eu vou deixar igual. A única coisa que eu vou fazer é, como a gente está recebendo todas as tasks, mesmo quando a gente cria ou atualiza, é deletar as tasks associadas a esse projeto antes de criar elas novamente. Então aqui em cima eu vou fazer o seguinte, project.tasks igual array vazio, e vou deletar todas as tasks fazendo task.remove project.id. Então nesse caso ele tem que remover todas as tasks associadas a esse projeto e depois criá-las novamente, né? As que sobraram, se foram atualizadas algumas tasks ou não. E aqui eu vou dar um updating project. Tranquilo, podemos salvar agora, eu acredito que é só isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um projeto novo. Vamos copiar o ID dele, né? Ele tem duas tarefas. Vou vir aqui no update e vou colocar apenas uma tarefa. Ele já foi atualizado, só tem essa única tarefa aqui. O que a gente vai testar agora é se ele está deletando lá do banco. Eu vou salvar com duas tarefas aqui. Está com duas tarefas, vamos ver. Está aqui, as duas tarefas. O registro 9 e 10, que termina com 93 e 92. Vou remover esse aqui. Salvar. E lá no Robo 3D agora, ele não tem mais o 93 e 92, e sim o 94 aqui, que ele criou do zero, porque toda vez ele cria as tasks de novo. Daria para fazer de uma maneira mais simples, sem deletar tudo, sem ter que remover todos os registros antes de criar novamente? Daria. Porém, como essa parte de relacionamento do Mongo é muito fraca, nesse caso, quando você começa a ter que fazer muitas operações com relacionamentos, eu prefiro trabalhar com bancos relacionais, daí com Postgres ou com MySQL ou qualquer outro banco relacional, beleza? Porém, nessa aula, como a gente conseguiu fazer o relacionamento, é um relacionamento simples, a gente vai deixar assim mesmo, a gente vai ficando por aqui, né? Nesses casos que são relacionamentos simples, não tem problema fazer, beleza? Então, nessa aula a gente vai ficando por aqui. O que a gente aprendeu nessa aula, basicamente, foi fazer as operações de CRUD no Mongo, né? Tanto a parte de leitura, a parte de create, update e delete, utilizando o Mongoose, beleza? A gente aprendeu alguma coisa aqui de relacionamentos na parte de models, tranquilo? E essa aula vai ficando por aqui. Ainda tem muita coisa para vir nessa série de vídeos. E não esqueça de comentar aqui embaixo com coisas que você queria ver do Node, que eu posso modificar a série, como eu já falei antes, eu posso modificar a série incluindo essas novas opções. Então não esquece de deixar um comentário aqui falando o que você achou do vídeo. Às vezes até alguma coisa que você faz diferente no Node e gostaria de deixar um feedback aí embaixo para a gente entrar no consenso, talvez em qual forma é melhor da gente trabalhar. Mas é basicamente isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar também o gostei, que ajuda bastante, e compartilhar com seus amigos, beleza? Valeu, eu vou ficando por aqui e até mais.